Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o grande jogo entre Flamengo e Cruzeiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O que uma vitória do Flamengo ou do Cruzeiro pode significar para a disputa do título do Brasileirão? O duelo entre Flamengo e Cruzeiro pode ser considerado uma decisão? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro? A minha expectativa é, com certeza, que seja um dos principais jogos da temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro. É um jogo enorme, é um jogo importantíssimo para Flamengo e para Cruzeiro. É um jogo que sim pode colocar o Flamengo muito à frente do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Assim como se o Cruzeiro vencer, ele pode diminuir bastante a diferença para a equipe do Flamengo. É um jogo, com certeza, que podemos considerar dos mais importantes desse Brasileirão. Acredito eu que vai ser um jogo bem complicado para a equipe do Flamengo. O Cruzeiro tem um estilo de jogo que pode, inclusive, fazer com que o Flamengo sofra demais defensivamente. O Flamengo é um time que tem muita posse da bola, mas que quando enfrenta equipes que são muito boas em transição e que tem velocidade e qualidade, o Flamengo muitas das vezes acaba se enrolando, principalmente na parte defensiva, quando tem que correr para trás. E vimos isso no primeiro turno, onde o time do Cruzeiro correu muito no primeiro turno e o Flamengo não conseguiu praticar um bom jogo no Mineirão. Eu espero que dessa vez o Flamengo esteja muito melhor tecnicamente e fisicamente. Eu espero que o Flamengo esteja melhor do que estava nas últimas partidas dele na competição. Vai ser um grande jogo e eu tenho certeza que vai ser um duelo importantíssimo para a competição. E a minha expectativa é que tomara que o Flamengo possa sim conquistar 3 pontos, apesar de eu considerar esse, talvez, se não for o primeiro, o segundo jogo mais complicado que o Flamengo terá jogando em casa nesse segundo turno. Bom, esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo. Eu tenho a expectativa que o Flamengo seja o time que tenha muito a posse da bola, até por jogar no Maracanã e também pelo seu estilo de jogo do Flamengo. Acho que o Flamengo vai ser o time que vai ter a posse da bola, que vai tentar controlar o jogo. E o Cruzeiro eu acho que vai tentar jogar em contra-ataque, em transição ofensiva. Acho que é um jogo em que o meio de campo pode ser muito importante. No confronto entre Cruzeiro e Flamengo, no jogo lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o meio de campo do Cruzeiro foi muito superior ao Flamengo. Naquele jogo, o Lucas Romero e o Lucas Silva jogaram muito e o Flamengo teve muitas dificuldades na marcação, tanto ali no meio de campo quanto na última linha ali de defesa. Eu acho que o Flamengo naquele dia fez um jogo ruim. Inclusive, jogadores muito importantes do Flamengo naquele dia não fez um grande jogo. E nisso eu digo, por exemplo, os zagueiros do Flamengo tiveram muitas dificuldades de marcar o Caio Jorge. O Cruzeiro precisa muito da vitória, até porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Porém, você também pode olhar pelo outro lado, o Flamengo é o líder da competição e jogando em casa tem uma grande oportunidade de vencer o Cruzeiro jogando no Maracanã, vencer um confronto direto, aumentar a sua vantagem e quem sabe mesmo deixar o Cruzeiro mais distante dessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é um grande jogo que pode sim, lá na frente do final do Campeonato Brasileiro, fazer sim a diferença. O que uma vitória do Flamengo ou do Cruzeiro pode significar para a disputa do título do Brasileirão? Eu acho que uma vitória da equipe do Flamengo coloca o Flamengo numa situação muito boa em relação ao Cruzeiro. O Flamengo abriria uma quantidade de pontos bastante grande, principalmente se a gente vê a quantidade de jogos que faltaria. E lembrando que o Flamengo ainda enfrenta 2 vezes o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo vencer a equipe do Cruzeiro, eu vejo que o Flamengo aumenta demais em relação à equipe de Minas Gerais em pontuação. Se o Cruzeiro vencer, com certeza o Cruzeiro tá muito forte na disputa, porque ele venceria o Flamengo jogando em casa. Seria uma vitória com certeza de cara de campeão. Então não tenho nenhuma dúvida que se o Cruzeiro vencer a disputa do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro, e até mesmo o Palmeiras deve ir até as últimas rodadas, e aí sim o Cruzeiro daria um sinal no Campeonato Brasileiro para as outras equipes que ele é sim um grande adversário na disputa pelo título ao lado de Flamengo e Palmeiras. Por isso que o jogo do Maracanã é com certeza um jogo importantíssimo, tanto para o Flamengo quanto para a equipe do Cruzeiro. Bom, uma vitória do Flamengo, na minha visão, deixaria o Cruzeiro mais distante de conquistar o título. Da mesma forma, abriria a possibilidade do Flamengo lá na frente
se perdesse alguns pontos, ainda assim seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um jogo muito importante para o Flamengo, até mesmo porque o Flamengo já perdeu para o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro e o Flamengo agora precisa vencer um adversário direto, que é o Cruzeiro, então ainda tem a possibilidade de aumentar essa pontuação na liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito grande. Da mesma forma, essa vitória pode colocar o Cruzeiro muito na disputa, ainda mais na disputa, no caso, do título do Campeonato Brasileiro, que hoje o Cruzeiro está sim na disputa do título do Campeonato Brasileiro, mas como o Flamengo e o Palmeiras têm jogos a menos, acaba sim fazendo diferença, pode fazer diferença lá na frente. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras podem aumentar essa diferença para o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro inclusive está na frente do Palmeiras, porém o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, então assim, o Palmeiras, se vencer essas partidas, ultrapassa o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também pode aumentar essa vantagem, então assim, é um jogo muito importante para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro está muito na disputa pelo título do Brasileirão. O duelo entre Flamengo e Cruzeiro pode ser considerado uma decisão? Podemos sim considerar o duelo entre Flamengo e Cruzeiro como uma das decisões desse Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vai estar jogando em casa e o Flamengo tem que buscar a vitória exatamente para aumentar a distância para um dos seus concorrentes direto. Com certeza, duelo entre as equipes, a gente com certeza, em alguns anos, a gente vê que faz muita diferença, como aconteceu na temporada passada entre Botafogo e Palmeiras. Tem outros anos que a disputa entre os times não faz tanta diferença assim, porque aí a pontuação é maior. Mas esse Campeonato Brasileiro, por estar muito equilibrado, por ter 3 equipes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro desde o início da competição, eu vejo sim que os duelos entre Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, com certeza podem sim ser considerados decisões, até porque se a gente for ver, o Cruzeiro venceu Flamengo e Palmeiras e é por isso que ele está na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Então sim, os confrontos diretos hoje podem sim ser considerados decisões. Lá no final da competição, dependendo da pontuação de ambas as equipes, aí a gente pode falar que não fez tanta diferença assim, mas hoje, olhando para o Campeonato Brasileiro, com certeza, Flamengo e Cruzeiro é uma decisão. Eu também acho que esse confronto entre Flamengo e Cruzeiro é sim uma decisão, seja porque as equipes estão sim perto uma da outra na tabela do Campeonato Brasileiro e na pontuação. É bom destacar, o Flamengo hoje é o líder e o Cruzeiro nesse momento é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. E também é porque, embora ainda tenha muitos jogos no Campeonato Brasileiro depois desse confronto, os times que hoje estão na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro estão perdendo poucos pontos na competição, e com isso o confronto pode sim fazer muita diferença lá no final do Campeonato Brasileiro. E também nesse momento o Flamengo pode aumentar essa vantagem na liderança, da mesma forma o Cruzeiro pode diminuir essa diferença de pontuação no Campeonato Brasileiro. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Alexandro, na dupla de zagueiros Danilo e Léo Pereira, de volantes Saúl e Jorginho, na ponta direita Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, de camisa 10 de Arrascaeta e de centroavante Bruno Henrique. Por que essa seria a minha escalação? Eu optaria por Danilo no sistema defensivo ao invés do Léo Ortiz, porque na minha opinião o Danilo é um jogador mais veloz e utiliza melhor o corpo do que o Léo Ortiz. E como o Flamengo terá pela frente o Caio Jorge, e o Caio Jorge foi muito bem no primeiro turno contra a dupla de zaga do Flamengo, eu faria essa mudança. Eu acho que a experiência do Danilo, a velocidade do Danilo, a força física e por saber utilizar bem o corpo pode ser um ponto-chave nesse duelo contra o Caio Jorge. No sistema ofensivo que eu coloco, por exemplo, o Bruno Henrique, eu acho que é um jogo onde o Flamengo vai precisar marcar pressão à equipe do Cruzeiro, e por mais que eu goste bastante do Pedro, eu acho que o Bruno Henrique pode agregar mais nesse quesito, então é por isso que eu começaria com o Bruno Henrique. Do resto, na minha opinião, é a equipe base titular do Flamengo, é colocar os melhores jogadores em campo e tentar buscar os 3 pontos. Minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Alexandro. A dupla de zaga é Danilo e Léo Pereira. A dupla de volantes é Jorginho e Saúl. De camisa 10 de Arrascaeta. De ponta direita Gonzalo Plata. De ponta esquerda Samuel Lino. E de centroavante Bruno Henrique. Bom, eu começaria com o Bruno Henrique porque eu acho que essa questão de marcar pressão pode sim ser muito importante para esse jogo. Eu acho que o Bruno Henrique, nessa questão de marcar pressão,
vai melhor do que o Pedro. Acho que o Bruno Henrique, que na minha visão fez sim um bom jogo contra o Corinthians, pode voltar a fazer novamente mais uma boa partida. Na defesa eu começaria com o Danilo. O Danilo foi bem contra o Corinthians. Da mesma forma, vejo que o Danilo, dos zagueiros do Flamengo, é o zagueiro que tem mais velocidade e até mesmo para marcar o Caio Jorge, eu acho que o Danilo pode ser muito importante para o Flamengo nessa partida. É bom destacar também que o Léo Ortiz e o Léo Pereira, nos últimos 2 jogos do Flamengo, não fizeram grandes jogos. E eu acho que é um bom momento para o Danilo ganhar uma oportunidade no time titular. O Alexandro, na minha opinião, precisa começar na lateral esquerda. É um lateral que dá muito equilíbrio para a equipe. É um jogador muito importante para o Flamengo ali no sistema defensivo. E o Flamengo vai enfrentar uma equipe que tem muitos jogadores de qualidade. Eu destaco especialmente o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E eu acho que o Flamengo nessa partida precisa ter o seu melhor lateral esquerdo defensivamente. E eu acho que esse lateral é o Alexandro. Jorginho e Saúl ali no meio de campo. Eu acho que eles têm jogado muito bem juntos e esse é um grande jogo e o Flamengo precisa ter o seu melhor time em campo e na minha visão, no melhor time do Flamengo hoje tem Jorginho e Saúl ali como dupla de volante, então sem dúvida nenhuma eu começaria com os dois no time titular, Varela na lateral direita, porque acho que o Varela defensivamente vai melhor que o Emerson Royal e de novo, assim como o Alexandre, eu acho que o Flamengo precisa fazer um grande jogo defensivamente. E o Varela e o Alexandre podem ser 2 jogadores muito importantes para o Flamengo na marcação. Então, Varela na lateral direita, Alexandre na lateral esquerda. Palpites. O meu palpite é 0-0. Eu acho que o sistema defensivo de ambas as equipes vai sobressair aos ataques. Então, o meu palpite é 0-0, apesar de estar torcendo para que o Flamengo possa conquistar os 3 pontos. Bom, o meu palpite é Flamengo 1, Cruzeiro 0. Acho e fico na torcida para que o Flamengo conquiste essa importante vitória. Acho que sim, é um jogo muito equilibrado. Acho que vai sair poucos gols, até porque a gente está falando de 2 das melhores defesas do atual Campeonato Brasileiro. Ainda assim, acho que o Flamengo jogando em casa, acho que o Flamengo vence o Cruzeiro por 1-0. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.